Boa tarde, pessoal. Diário de trade do dia 4/11. Hoje eu fiz aquele mesmo formato, adiantei um pouquinho o vídeo aqui para a gente analisar as operações. E bora pro gráfico, ver o que eu fiz aqui hoje. Você vê que ele abriu com um gap de fuga de mais ou menos 1.000 pontos aí, né? Quando vi essa queda, eu fiz a venda, imaginando que ele fosse buscar pelo menos ali o fundo do dia anterior, né? Esse fundo é do dia 31. Infelizmente ele não deu continuidade. Ele chegou a romper essa linha pontilhada aí vermelha, que seria uma linha de resistência, e eu não me atentei que poderia ser um rompimento falso. Voltou, nos estopou muito rápido. Comecei a operação praticamente no segundo candle, e eu só gosto de operar depois das 10, né? Infelizmente fugi do plano de trade novamente e aguardei ele fazer essa acumulação. Esperei um pouquinho, fiz uma nova entrada agora, já virando sem viés, né, de queda. Por sorte não tive viés hoje. E virei para compra. Ele acumulou, fez o rompimento falso, e veja que ele chegou no menos 23 do FIBA. Eu gosto muito dessa operação quando ele segura no 23 do FIBA, e a probabilidade dele ir no 61 é alta. Ele veio buscar liquidez, né? Ele pegou bastante liquidez. Nesse momento eu coloquei a nossa ordem de compra, ele rompendo esse candle de força. Ganhou bastante força. Aguardei, né? Tá muito rápido, né? Tá na velocidade alta aí, senão deu mais de 2 horas de vídeo, então a gente não ia conseguir fazer as análises. Fez um doji. Geralmente quando ele faz um doji é para continuar. E eu fiz essa primeira compra e havia marcado esse fundo aqui, que é onde ele poderia vir, pelo menos para voltar para fazer um pullback. Infelizmente eu fiz a compra, mas como já estava no loss, fiquei achando que ele fosse andar mais para recuperar o que nós perdemos, e eu não saí onde deveria sair. Fiz acho que 7 operações. Dessas 7, 4 foram vencedoras, né? Deu 77% de ganho, mas poderia ter sido melhor se eu não tivesse sido ganancioso ou soubesse conduzir o trade. O que está acontecendo é que não estou sabendo conduzir o trade, de protegendo na hora certa, né? Estou muito apavorado, né? Faço as entradas e não protejo e não deixo o trade seguir. Isso é muito prejudicial a longo prazo, né? Tem que fazer pelo menos aquela opção de 2-1. Então, nesse momento que ele voltou e fez o pullback por cima do suporte, né, da resistência que virou suporte, eu coloquei não estava conseguindo colocar a ordem de compra aí. Consegui colocar a ordem. Veja que eu tinha colocado a ordem exatamente onde era para sair, era para ficar no 0 a 0. Fiz o FIBO de projeção, porém no gráfico de 15 minutos nós já tínhamos um FIBO de projeção aí que chegava no 61. Eu protegi a operação cedo demais. Veja que interessante, aqui onde estava meu stop, ele não voltou mais.
e vamos ver no final até onde ele foi. Mas esse medo de perder indo proteger a operação, fiz 7 entradas, sendo que era para ter feito só 2. Então fica a dica, pessoal, temos que confiar mais nas nossas análises. Enquanto ele vai mostrando a operação aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui o fio de projeção. Eu estava aqui de 15 minutos. Eu quero aqui bateu no 100%. Passamos cachorro aí, bateu com fio de 100%, né? E eu com análise top e saindo toda hora devido ao medo, ao proteger a operação muito cedo. Veja que ele já fez uma nova entrada. É a terceira operação do dia. Isso ainda era 9h51 da manhã. Me desculpa pelos cachorros aí. Ele formou esse cartelinho aí. Eu poderia ter feito uma adição, né? Mas estou fazendo adição nas horas erradas. Ele nunca chegou a romper essa LTB. Das horas abrindo o mercado à vista. Momento. Isso ele segurou ali uns 50% do fio do dia, né? Já protegeu a operação novamente. Chegou praticamente ali no 0 a 0 também. Eu poderia ter saído na operação, não saí. Não protegi a operação como era para ter protegido. Por 3 vezes ou 4 chegando 0 a 0, eu poderia, já que eu tava com medo, né, ter saído no 0 a 0 e deixado para entrar na próxima. Tive mais um stop. Segurou na média de 20. A gente tá fazendo um pullback oculto aí no 61,8, né? Esse 61,8 é da projeção desse rompimento. Um stop que não tá tomando. Saída era para ser aqui, não sair, porque não vi a ganância. Hoje a análise foi interessante, mas infelizmente o meu medo de operar e sem acreditar na minha operação, fiz 7 operações. Coisa que não é para acontecer, né? Vai fazer no máximo 3 operações. Esse é os cachorros, não vou conseguir editar o vídeo que eu preciso sair. É assim mesmo, com essa bagunça de cachorro. E também, quando ele fez o rompimento, era para não ter protegido a operação, eu fui proteger novamente, também outro stop. É uma região aqui que poderia segurar o preço mesmo, né?
Mais uma vez ele chegou no 0 a 0 e eu não zerei. Vou tirar esse ponto de cobertura, porque esse ponto de cobertura me atrapalha. Por exemplo, na última operação, estopou, protegi cedo demais. Quando chega no ponto de cobertura, eu fico já pensando em proteger a operação para não perder mais, né? Então complica um pouquinho. Fiz uma venda achando que ele não fosse segurar. Nesse momento eu percebi que ele criou um suporte bem interessante bem na LTB, né? E ele batia nesse suporte e não conseguia romper. Então eu acreditei mais na operação, fiz mais uma entrada. Acho que, salvo engano, teve mais uma aí. Tá indo devagarinho, mas tá indo. Já tá no 100% da operação. E daqui pra cá o tanto de operação que eu fiz subindo junto com ele. É meio rápido, pessoal, mas como é para foco de estudo, dá pra gente entender o que eu fiz e o porquê que eu fiz, né? Não só para gerar estudos. Um candle bonito aí para fazer uma compra depois que ele faz esse candle chegando no suporte. Deu uma bela compra. E eu na hora de fazer, não estou fazendo. A média de 20 já virando. Acumulando, né? Mas veja como é um order block aí, né? Como ele segurou bastante nessa região do gráfico, né? Se eu não me engano, era justamente 50% da queda. Mais uma vez ele subindo e eu protegendo a operação. O volume como estava interessante. Olha esse candle aqui, o volume que ele fez, que coisa linda. Isso. Bateu no 0 a 0 de novo, eu não quis. Acho que essa foi a que eu segurei, né? Essa operação eu segurei. 7 operações, nem dá pra lembrar mais tanta coisa que eu fiz. O medo. Acho que teve mais uma ainda. Ou tá com medo, pelo menos poderia ter feito uma parcial. E aí o pessoal cortou o vídeo, não sei porquê. Mas essa daí foi a última operação que eu fiz
e comecei a proteger a operação no momento certo, né? E veja que o nosso alvo está na resistência de ontem, batendo juntamente com 161,8 do FIBO. Isso já tinha protegido, já estava interessante, porque mesmo a gente saindo aí, a gente ia sair com o lucrinho. Então proteger a operação e deixei ela seguir. Veio fechar o gap. Com bastante força. Se tivesse confiado na análise, né? Teria saído que, salvo engano, tinha dado 1.000 pontos a operação. 1.000 pontos. Mas no decorrer do caminho fiz várias operações, né? Segurou. Tava pensando em zerar a operação. Foi no nosso ó. Foi no nosso deu um primo. Agora voltando aqui pro gráfico, só para mostrar para vocês. Ele tivesse segurado a operação aqui. Foi aqui que nós fizemos a operação. Não sei o que está acontecendo com esse gráfico. Ele tá dando esses erros aqui. Acelerador 1.100 pontos. Veja que ele veio justamente no 61 do FIBO do nosso FIBO, a partir do rompimento falso que ele fez aqui. Depois eu ainda pensei nessa venda aqui, ele vinha buscar essa resistência que se formou aqui, mas como o dia já tinha sido bem pesado, não fiz. Teria dado, na hora que eu pensei na operação, 250 pontos. Voltando aqui para mim, pessoal. Então, muito obrigado. Excelente terça-feira para vocês. Um final de terça maravilhoso e amanhã tem mais. Um abraço.